o grande desafio que você vê em empresas, principalmente para quem usa PI Planning, estrutura safe, mas a gente precisa entrar nessa polêmica agora, você acaba querendo criar um comando e controle, uma previsibilidade de entrega. Mesmo que essa entrega absolutamente não signifique nada para o seu negócio. Ela puramente é custo. Toda entrega é custo. A entrega ela só pode valer alguma coisa se não mexer no ponteiro. Mas toda entrega, por definição, ela é custo. Custo de manutenção, custo de treinamento, custo de documentação, ela é sempre custo. Então, o que você começa a criar uma cultura onde as pessoas estão muito mais preocupadas em querer criar algo, lançar algo, produzir algo, do impacto que aquilo vai gerar. E aí ela cai naquela paranoia de terminei A, eu vou criar o B, eu terminei B, eu vou criar o C. E ela nunca volta para fazer ajustes no A, ela nunca volta para ver se realmente o A gerou o que era planejado. Então é nesse tipo de comando e controle que a gente tem que começar a mexer. Isso é mexer num vespeiro muito grande, assim, muito grande. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play no Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, mas que também aborda tecnologia e negócio de peito aberto. Hoje a gente trouxe um dos maiores nomes, isso é consenso, de 10 em cada 9 profissionais de produtos, já diria os comerciais de pasta de dente. Ele é mencionado como uma referência, uma autoridade, uma influência. Bernardo Deluna está aqui de volta pelo quarto episódio, B? Eu acho que é o terceiro. Acho que é o terceiro, hein? Acho que é o terceiro. Claramente a pessoa que mais participou, uma das que mais participaram do PG. Então, seja bem-vindo novamente, B. Pô, muito obrigado, cara. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Só cresce, só impacta mais a nossa comunidade aqui no Brasil. Espero que daqui a pouco, comunidade latina, por que não? E, enfim, e aí a gente conseguir aí ver esse trabalho seu lá do começo impactando mais e mais pessoas. Fico muito orgulhoso de você. Muito obrigado. Eu vou pegar vou fazer um corte disso para salvar como arquivo pessoal para mim. Sempre quando surgir a dúvida da minha capacidade de ouvir como motivação. Hoje a gente vai falar sobre algo que quando eu estava no meu feed do LinkedIn, além das fanfics, dos top voices lá, e dos vídeos de TikTok, que agora tem muito lá, um post do Bernardo Deluna me chamou a atenção. Que é assim, ó, o início do post já é o seguinte, abre aspas. Se o processo for engessado, teremos um grande desafio na hora de fazer com que as pessoas repriorizem suas agendas e tarefas para o que realmente gera valor. E é sobre processos engessados que a gente vai falar com o Bernardo Deluna, né? Vamos tentar quebrar esses processos engessados, porque sempre quando eu falo, Bernardo, quando eu falo de processo, as pessoas falam, não, mas como assim? Você tem que, mas tudo é baseado em processo, não sei o que. O que é um processo engessado e o que não é um processo engessado, Bernardo? Bom, o processo engessado é quando a gente não tem uma abertura para a gente realmente ser ágil, né? A gente conseguir fazer flexibilização. Muitas estruturas hoje, até principalmente de empresas que são de economia real ou empresas mais tradicionais, por elas terem criado um processo engessado, talvez numa época que podia funcionar bem, ou até mesmo antes de funcionar bem, elas hoje, por mais que elas estejam se desconectando dos resultados, ou do crescimento, ou da competitividade no mercado, ela não consegue, ou com muita dureza, ela consegue fazer ajustes para poder ser mais ágil e para conseguir gerar mais resultado até para acionistas, assim. Então você gera desmotivação dos funcionários, você gera falta de efetividade da liderança e você gera baixo resultado para o corpo alto dos executivos e acionistas. Então é isso que é um processo engessado das empresas. Vou fazer uma pergunta antes dos recados, que é, como que você acredita que essas empresas que você acabou de mencionar, tipo, de processos engessados e tal, podem criar uma cultura mais flexível, orientado a valor, sem perder o controle e a previsibilidade? Porque a questão muitas empresas grandes, e principalmente essas empresas que estão em transformação digital, elas querem ser digitais, elas querem ser ágeis, mas sem perder, entre aspas, o controle
do que é feito. Como que você acredita que dê para criar algo diferente? Bom, na verdade, eu acredito que você tem que ter um comando e controle para metas. Então você deveria montar metas, você deveria ter muito clareza as alavancas, o quanto você pode crescer, o que já foi de histórico, então fazer uma análise de regressão, porque isso vai te dar previsibilidade em cima dos resultados que você quer atingir ao longo dos períodos de 3, 6, 9, 12 meses. O grande desafio que você vê em empresas, principalmente para quem usa PI Planning, estrutura safe, mas a gente precisa entrar nessa polêmica agora, você acaba querendo criar um comando e controle, uma previsibilidade de entrega. Mesmo que essa entrega absolutamente não signifique nada para o seu negócio. Ela puramente é custo. Toda entrega é custo. A entrega ela só pode valer alguma coisa se não mexer no ponteiro. Mas toda entrega, por definição, ela é custo. Custo de manutenção, custo de treinamento, custo de documentação, ela é sempre custo. Então, por que você começa a criar uma cultura onde as pessoas estão muito mais preocupadas em querer criar algo, lançar algo, produzir algo, do impacto que aquilo vai gerar? E aí ela cai naquela paranoia de terminei A, eu vou criar o B, eu terminei B, eu vou criar o C. E ela nunca volta para fazer ajustes no A, ela nunca volta para ver se realmente o A gerou o que era planejado. Então é nesse tipo de comando e controle que a gente tem que começar a mexer. Isso é mexer num vespeiro muito grande, assim, muito grande. É mexer culturalmente, mexer comunicacionalmente, mexer em liderança, mexer em expectativa, porque tem muitas empresas que até hoje, até o PL da empresa está conectado a entregas e não a resultados. Então você vê que realmente é um desafio para essas empresas mexerem nessa cultura. Tem um ponto que a gente não fala muito na nossa área. No pouco que eu consumo conteúdo da nossa área, eu não vejo muitas pessoas falando sobre, porque eu acho que também entra o lance da maturidade da nossa área, que a gente está tentando elevar um pouco o nível, tal, não sei o que, deixando de lado o PO versus PM, essas coisas, que é o lance da política organizacional. Que em grandes empresas em que os processos são engessados e tem esse comando e controle, quanto mais o comando e controle, mais é o jogo político, certo? Ou não? Eu acredito que o jogo político foi criado em cima do comando e controle, não o contrário. Porque eu duvido que essa pessoa hoje, que chegou numa posição de alta liderança, que ela tem um grande poder político, eu duvido que essa pessoa não gerou resultados para chegar ali. Só que ela gerou resultados talvez em um outro momento, sabe? E aí você muda o momento. E aí você perde a agilidade dessa liderança exatamente por conta dos processos engessados. Então, quantas empresas deram muito certo nos anos 90 e hoje não existem mais? Deram certo nos anos 2000 e não existem mais hoje. Em 2010 não existem mais hoje. Né? Empresas que já foram criadas há 2 anos atrás com o boom da AI e hoje já estão morrendo. Então, assim, vocês têm mudanças muito agressivas no mercado e cada vez mais agressivas. Então, essas altas lideranças que têm esse poder político, se elas não tiverem um trabalho de agilidade ou que elas sejam municiadas com informações reais do que estão acontecendo e os processos permitirem essa flexibilização, elas vão manter o poder delas, por motivos óbvios. Quem não manteria? Né? Quem não vai manter? Então, por causa disso, você vai começar a ter um grande desafio aqui de criar políticas, e elas políticas sempre vão proteger o que está existente. É assim na política, é assim na cultura, é assim na nossa casa. Dificilmente a gente vai se permitir experimentar o novo o tempo todo, mudar processos já existentes, políticas de trabalho, porque a gente sabe que o risco da mudança é muito alto. E eu ainda digo mais, eu nem acho que a liderança deveria mudar tudo. Porque com certeza ela faz muito mais coisa certa do que errada, com certeza. Ela precisa ter visibilidade, previsibilidade com os dados, com as metas, com os resultados. Que aí sim ela vai identificar qual é a dor latente que está acontecendo ali para ela poder realmente fazer uma priorização. Acho que é aqui que está faltando, talvez, em algumas lideranças. Recados rápidos antes porque eu tenho muitas perguntas. Recados. Você que deu play no Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas para o B, por favor. A gente está chegando a quase 700 avaliações e a sua avaliação no Spotify, no Apple Podcast, nos ajuda no algoritmo a ser entregue a mais pessoas, tá bom? Você está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever-se e deixe seu joinha. A gente está chegando, eu acho, na marca de 5.000 inscritos lá no YouTube. Isso é legal? É legal.
Então, se inscreva, tá bom? E, recado número 2, esse episódio é um oferecimento da Tera, aquela escola que eu e você conhecemos, que acelera a sua carreira digital. Eles têm um cupom exclusivo, tá na descrição aqui do episódio, e o link também. Então clica lá no link, use o nosso cupom e acelere sua carreira digital ainda neste ano. Além da Tera, temos a Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo. Sou eu que estou falando? Não, porque eu não iria fazer nada disso. Quem fala é a Gartner. No quadrante mágico dela, tá lá a Amplitude na frente dos concorrentes. Então, eles estão com a gente esse ano e criaram um e-book exclusivo chamado Product Analytics for Dummies. Um ótimo nome para e-book gratuito. O link está na descrição, clique, faça o download e vá descobrir o que é Product Analytics e veja se você está fazendo certo. Ok? Ok. E LinkedIn do Bernardo Luna está na descrição, assim como todos os links que ele for falar, todos os links de serviços dele, vai estar tudo aqui na descrição do episódio. Recados dados. Agora eu entro para a pergunta polêmica. Em um dos episódios que você veio aqui, Bernardo, você falou sobre liderança. E uma frase ficou marcada ali no episódio, que virou até o título do episódio, que é a liderança virou um cargo de meritocracia operacional. Algo desse tipo, se eu não me engano. Você acredita que nessas empresas grandes, que nem a gente tem mencionado aqui, de processos engessados, a gente vê muita liderança que foi alavancada pelo seu resultado operacional e não por ser um líder, ter sido desenvolvido como líder. Fazendo esse paralelo, e aí eu faço uma segunda pergunta que é, hoje, na área de produto, você vê que ainda tem muita liderança de produto operacional ou liderança mesmo? Eu acredito que a gente ainda vê muito liderança que veio por meritocracia do operacional, o que é uma grande pena, né? Você faz um trabalho, você tem um trabalho como I6, né, que a gente fala de contribuidores individuais, durante 6, 8, 10 anos da sua carreira, e você é colocado de paraquedas numa posição de liderança, onde ninguém te treinou, te desenvolveu como líder. E aí, se a gente for para o universo perfeito do LinkedIn, todo mundo fala muito, né? Liderança tem que ouvir as pessoas, liderança tem que ser boazinha, liderança tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Só que só quem fala isso são pessoas que não estão em posição de liderança. Porque é outro universo. Para você ser líder, você pode ser líder em qualquer posição que você está. Mas o fator mais importante é que você migrou, geralmente quando você sai de sênior, para uma posição de gestão. E essa posição de gestão, ela vai ter que gerar resultado. Ela vai sofrer pressão. Ela vai ter um nível de cobrança muito maior. Isso não se fala muito. Ou seja, a gente fala muito sobre a empatia que a liderança tem que ter com a gente, mas a gente não tem empatia com a nossa liderança. A gente não olha os problemas dela. Então as empresas trabalham muito pouco isso. Muito pouco isso. E ainda tem uma segunda coisa muito importante para essas lideranças que vieram do operacional, que eu chamo de maldição do craft. Que são o quê? Pessoas que eram muito boas no craft, muito boas na produção, muito boas na parte que ela braçal, que ela agia. E ela não consegue depois delegar, ela não consegue depois abrir mão dessa parte, porque ela acha que ela não está sendo o melhor dela, ela acredita que ela está deixando a desejar, que o produto vai ficar pior, porque ela não consegue abrir mão do craft. Então ela gera uma maldição. Pessoas fazem isso e se dão muito mal quando fazem isso. Então a liderança tem que começar a entender que o trabalho dela mudou, que ela vai para outro caminho. E aí tem uma regra muito boa do Buffett, que ele fala, que é a regra dos 70%, que é o seguinte: se você conseguir fazer com que a pessoa gere uma tarefa que você faria 70% de qualidade do que você faz, delega. Porque a gente nunca vai ter alguém que vai fazer 100% ou melhor do que a gente fez. Então a gente tem que entender que tudo bem cair um pouco a qualidade. Isso é um processo que vai cair agora, mas depois a gente recupera no longo prazo, até passa. Então acho que esse é o desafio quando a gente vê grandes lideranças em empresas que elas não conseguem abrir mão e a própria empresa não faz nenhum investimento. Você sabe quantas empresas têm programa de investimento para liderança, né? A liderança ganha um budget maior, consegue fazer mais treinamento,
tudo mais, beleza, mas esse treinamento deveria ser para sêniors, para as pessoas sêniors conseguirem se capacitar para a posição de liderança. Isso você vê, você não conta nenhuma mão as empresas digitais que fazem isso hoje. Você acha que a gente, como comunidade, só dando um alt tab para a gente falar um pouco mais da nossa área, você acha que as lideranças de produtos hoje, os seniors da nossa área, na verdade, os seniors da nossa área, eles estão preocupados ainda muito no framework, na metodologia, ao invés de entender aspectos de uma gestão? E aí que eu falo de aspectos de uma gestão, não é só, que nem você falou, empatia, feedback, one-on-one, pipipipopó, mas uma parte oculta que não se fala de uma posição de liderança, que é a questão de capacity, e de novo, um assunto que a gente não aborda, sobre política, construção de relacionamento, construção de um fator político organizacional. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, né? A partir do momento da sua carreira, você será julgado, não julgado, mas você será visto pelo resultado que você gera. Mas em muitas organizações e empresas é muito mais pelo o relacionamento, uma leitura de ambiente correta e construção política do que realmente ser um baita líder inspirador e etc. Você acha que os seniors da área de produtos precisam entender mais sobre essa parte do que sobre frameworks e metodologias, B? Eu concordo 100%. A liderança, ela tem que... Eu acredito que, assim, se a gente fala de frameworks, parece que é uma coisa ruim. E eu não vejo como algo ruim. Existem muitos frameworks de comunicação que são famosos. O próprio Golden Circle, por exemplo, para você construir uma comunicação motivadora e inspiradora, ele é um framework. Se você pensar a matriz raça de delegação de responsabilidade, ela é um framework. Então, eu particularmente não tenho um problema com os frameworks, tá? Eu acredito que a pessoa tem que ter maturidade de conseguir saber quando usar e adaptar para o cenário. Mas eu não tenho problema com o framework. O problema para mim são pessoas que não entendem como se gera valor para uma empresa, como se vende valor para uma empresa, porque esse é um outro ponto que eu trabalho muito, que não é só sobre gerar valor, é sobre você criar percepção de valor em cima daquilo que você entrega. Porque senão as oportunidades podem acabar chegando para uma outra pessoa que talvez não gera tanto valor quanto você, mas ela consegue criar uma boa percepção de valor para as pessoas importantes. Então, tem um trabalho de geração de valor, tem um trabalho de geração de percepção de valor. E um outro ponto importante, muito conectado com a sua fala, que é, não necessariamente o impacto é só em cima de valor, impacto, e sim valor emocional. Então, a forma que você lida com seus stakeholders, com seus shareholders, a forma que você se comunica na empresa, a forma que a empresa te reconhece como uma liderança, isso tudo vai impactar a sua promoção, sua próxima jornada. Então não é só sobre, nossa, eu sou um grande gerador de trabalho. Tudo bem, parabéns, mas isso não vai ser o suficiente para você continuar crescendo em um momento. E se você não começar esse trabalho agora no amor, você vai começar na dor. Quantas pessoas incríveis, né, estão fora do mercado, quantas pessoas incríveis não conseguem crescer, ascender na carreira. Por quê? Porque elas só olham um lado do trabalho, que era o valor financeiro, o valor da métrica, e não o valor emocional. A gente tem que trabalhar todos esses lados ao mesmo tempo. É cansativo, eu sei, é doloroso até emocionalmente, uma carga muito grande, mas para quem tem ambição, é o jogo. Você menciona no post, o link está na descrição, sobre a necessidade de justificar processos para o negócio. Isso vai muito de encontro com o que a gente fala de forma recorrente, que é a área de negócios, os stakeholders não têm a obrigação de entender o idioma que a gente fala em produtos. Então eles não vão saber o que é discovery, eles não vão saber o que é sprint, eles não vão saber o que é pontuação, eles não vão saber o que é PMG, sabe? Eles não vão saber matriz de priorização, enfim. Quais métricas ou abordagens você recomendaria para avaliar se um processo realmente está agregando valor e como que se comunica isso para as outras áreas da empresa?
Aqui tem um ponto muito interessante. Primeiro que todo o projeto que a gente vai trabalhar, o produto que a gente vai trabalhar, a gente tem duas formas de conseguir olhar nossas métricas. Primeiro, a gente chama de Deliver Work, que é o DOW, que é a gente melhorar o trabalho de alguma forma, toca um pouco mais produtividade, eficiência. E o outro lado é o Value Creation, que é a criação de valor que a gente está fazendo em cima daquela energia que a gente está colocando. O que acontece nas empresas? É muito cômodo e é muito controlado a gente só olhar produtividade e eficiência. Por quê? São variáveis internas. Então a gente consegue controlar, a gente consegue ser previsível, a gente consegue estar numa zona de conforto se a gente ficar do lado de cá. Não à toa você vê a maioria dos produtos internos das empresas são tratados como projeto e as pessoas não sabem entender o valor de negócio daquilo. Então é comum a gente ver isso. Se a gente olhar para o lado de cá, quando criação de valor, a brincadeira já começa a ficar um pouco mais difícil, porque entram variáveis externas, a gente não tem 100% do controle, a gente no máximo pode fazer intencionalidade, e aqui começa a realmente ver quem é uma boa geradora de resultados e quem não é. Eu acredito que o produto tem que ter, no mínimo, os dois lados. Se olhar só para o lado de cá, você pode realmente se enviesar muito. Eu vejo que lideranças têm que garantir que essas métricas estão bem definidas e que o time está bem comunicado sobre o que tem que perseguir. O produto em si tem que garantir que o sucesso dele não é só um sucesso de eficiência, ele também tem eficácia. Que é uma coisa que a gente fala isso o tempo todo, em todas as discussões, mas até hoje as pessoas não colocaram isso na rotina de trabalho. Por quê? Zona de conforto. Elas querem ficar naquilo que elas controlam, que gera um bem-estar. Essa é a grande realidade. Então o trabalho que a gente tem que fazer em todas as empresas é conseguir entender qual o ponteiro que a gente tem que mexer, tirar as pessoas da zona de conforto sobre eficiência para começar a falar mais de eficácia e trabalhar a comunicação, que é um outro ponto que eu vejo muito, muito danoso nas empresas. Elas não conseguem trabalhar comunicação. E aí entram os exemplos. Negócio não quer saber de tecnologia, tecnologia não quer saber de negócio, design só quer saber de usuário. Né? São esses clichês que a gente ouve, que a gente sabe que não é a realidade de muitas empresas e muitos profissionais, mas esses clichês é por um motivo que eles existem. Porque realmente é fácil você ver a pessoa voltando para esse lugar quando ela quer retornar para a zona de conforto. Então a gente tem que começar a quebrar realmente os silos. Eu falo que há 10 anos atrás foi falado que a gente tem que quebrar os silos das empresas para as empresas serem ágeis. Mas a única coisa que eles fizeram é que eles trocaram as paredes do escritório que ficava cada time dentro por salas no Slack ou no Teams. No fim das contas, os silos continuam existindo. E a gente só vai quebrar quando a comunicação for única. Isso fica claro também quando a gente vê que existe métrica de produto, métrica de design, métrica de desenvolvimento. Cada um vai cuidar daquelas suas métricas, porque senão por que você estaria olhando aquelas métricas? Também é um outro problema. A métrica tem que ser uma só. A métrica tem que ser de produto, porque não é da disciplina de produto. É do produto que é um guarda-chuva de todas essas disciplinas. Então, quando a gente começa a ver isso e começa a ter mais intencionalidade nesse trabalho, não tem mais essa discussão de tecnologia falando techniquez, negócio falando negociês e, no fim das contas, ninguém se entende. Não vira uma torre de Babel. Você vai ter realmente uma tribo, por isso que o nome a gente fala de tribo, discutindo o que a gente tem que fazer para alavancar aqueles indicadores. Então, eu não acredito que tenha uma constelação única de métricas, porque isso varia muito da natureza do negócio, do time que você está, do momento do produto, mas que separar métricas ciladas é uma cilada, olha aí a trocadilho do S com C, então isso é uma coisa importante. E a segunda coisa importante tem que se definir as métricas principais para você trabalhar e comunicá-las muito bem entre as pessoas. Tem um lance porque a gente, curiosamente, a gente não deixa de falar sobre transformação digital, né? A gente está em 2024 e ainda a gente fala sobre transformação digital e tem empresas fazendo transformação digital. E transformação digital é tipo falar de Discovery, PO versus PM. Não vai morrer, aparentemente. E, aparentemente, essas empresas que estão em transformação digital, elas têm uma cultura muito orientada à entrega, que nem a gente já falou aqui no início do episódio. Você também falou que dos desafios é fazer essa mudança de mentalidade para uma entrega orientada a resultados. Você vê que o maior desafio na transformação digital dessas empresas grandes é essa mudança de mentalidade ou tem outros desafios que
resulta nisso? Para mim não é mudança de mentalidade. Acredito que você fazer uma transformação cultural dentro de um modelo de transformação digital, ele pode ser incremental. Ele olhar muito mais num caminho evolucionário do que um caminho revolucionário. Então você consegue fazer pequenos ajustes lá na operação e isso nem vai ser percebido ou vai gerar um incômodo para a alta liderança. Então dá para se fazer realmente incremental. Eu dei vários treinamentos e consultorias para a empresa, a gente conseguiu fazer isso, o resultado foi muito interessante e hoje já está realmente na empresa toda e tudo começou lá embaixo com o modelo incremental. Então eu acredito que esse não é o desafio. O desafio é mexer no comando e controle, na previsibilidade de entrega de acionistas e C-levels. Aqui, para mim, está o grande ponto. Uma percepção muito mais fabril de entrega de produção de uma máquina, de uma fábrica, e explicar que times de tecnologia não tem mais esse foco. O foco agora não é criação de features, não é um feature factory, né, como diz Melissa Perry, e sim que a gente está buscando indicadores para crescer as métricas do nosso digital e com esse digital conseguir impactar no P&L da empresa. Esse é o debate. Esse debate, para você ter força com o acionista, você precisa ter executivos e diretores muito bem embasados para fazer esse trabalho. E hoje, a gente ainda não tem tantos. São poucas as pessoas, você conhece elas, já gravou com quase todas elas aqui no mercado brasileiro, que conseguem dialogar sobre resultados a nível de executivo para poder fazer esse tipo de mudança de mindset. Mas ainda não é tão comum. Vide quantas empresas a gente conhece aqui no Brasil, eu estou falando só de Brasil, eu sei que isso funciona para o mundo todo, mas só no Brasil já é o suficiente para dar esse exemplo, que em algum momento o produto fica embarcado dentro de tecnologia, e essa pessoa de tecnologia que abarca produto é uma pessoa orientada à entrega, eficiência, e ela quer previsibilidade de entrega, porque foi assim que ela aprendeu na época dela, no operacional. É legal porque conecta todos os assuntos. Então é isso, acredito que esse é o grande desafio, é conversar a nível executivo que a previsibilidade tem que ser voltada para os indicadores que a gente quer conquistar de 6 a 12 meses, e não ter um backlog gigantesco, que muita gente chama de roadmap, mas não tem nada de roadmap aquilo ali, nada mais é do que um backlog gigantesco de todas as soluções que serão entregas mês a mês até o final do ano. Então, aí vem eu fiz tudo isso para poder fazer a pergunta que eu sempre faço pro Joca, que é: então, o B, a transformação digital começa de cima para baixo, certo? Acredito que ela tem muito impacto se for de cima para baixo, mas eu também acredito que ela é muito lenta se você só fizer de cima para baixo. Então eu prefiro trabalhar num modelo bidirecional. Você bota mentoria, você bota treinamento, você bota aculturamento embaixo para essas pessoas aumentarem o nível de consciência, aumentar o nível de maturidade, identificar pessoas da operação que não têm o perfil necessário para se atingir esse resultado e assim você começa a investir no replacement, de troca de algumas pessoas, bem poucas, porque a maioria vai conseguir se aculturar facilmente, e de cima para baixo sim, para delegar autonomia, para delegar uma mudança cultural, para se delegar mudanças de investimentos. Então também tem todo esse trabalho que é necessário se fazer. Ótimo. Por que todo mundo fica no em cima do muro nessa pergunta? Por que, Bernardo? Porque sempre não, é em ambos. Em cima, pra baixo. Tá? Mas se fosse para começar, assim, Bernardo e Luna, se é uma empresa de... Se eu falar a quantidade de anos, vai entregar de quem eu tô falando. Ou se você tem 60 anos, a empresa tem 60 anos, você quer fazer transformação digital. O que eu faria inicialmente? É isso, você começa por onde? Eu começo trazendo uma consultoria de fora, porque tem que ser alguém de fora, porque se for de dentro vai demorar muito. Então eu colocaria uma consultoria de fora para encontrar nossos gargalos, encontrar as maturidades, encontrar um ponto muito interessante, os aliados, as pessoas que já têm uma inclinação para esse tipo de disrupção, para elas serem as sponsors dessa mudança dentro da nossa empresa, tá? E essas sponsors não seriam só diretores, eu botaria sponsors em todos os níveis, tático, estratégico, operacional, para exatamente fazer o bidirecional que a gente mencionou. Então esse é um caminho muito, muito importante. Até o Jeffrey Moore, no livro dele de encontrar os early adopters, tem muito a ver com isso. Tem encontrar os early adopters dessa mudança de cultura mesmo que estejam em diferentes partes. Tá?
E aí tem um outro ponto super importante também que eu trabalharia muito forte. Um dos desafios que as empresas têm hoje para elas conseguirem ir para esse caminho é exatamente a baixa segurança psicológica. Baixíssimo. E aí tem um artigo muito bacana da Annie Edmondson, assim, que ela fala sobre segurança psicológica, que é exatamente quando você consegue criar e mexer, delegar para as pessoas não só responsabilidade, mas delegar autonomia, você consegue ter mais motivação das pessoas e consegue gerar mais resultados. O ponto é que você fere aquele comando-controle inicial, por isso tem que haver os sponsors para a gente começar a fazer esses testes incrementalmente. No post, e aí tem um ponto que você fala bastante, né? A gente tá tocando bastante nisso de forma direta ou indireta sobre ser obsessivo, obcecado por resultados. E agora você falou sobre segurança, né? Psicológica, enfim. Como que um líder de produto, e aí independente se ele está numa empresa de transformação digital ou numa nativa digital, numa hypada ou não, como que um líder de produto cultiva essa mentalidade na equipe sem criar um ambiente de pressão excessiva? E aí, quando eu falo sobre pressão excessiva, eu faço o link com uma mensagem que eu recebi no LinkedIn de uma pessoa que tirou a foto de um trecho do livro do Martin Kagan, ou o Kaganzinho lá, que ele fala que sobre se você for um gerente de produto, você vai trabalhar mais de 12 horas por dia, e é isso. Quando você lê isso no primeiro momento, você cria uma sensação de tipo, porra, eu vou trabalhar pra caceta, né? E você cria automaticamente uma pressão excessiva em você. Como que você vê isso, Bernard? É o papel da liderança olhar e falar assim, viu? O que o Martin Kagan tá falando? Legal. Mas calma. Se você está trabalhando demais, isso diz muito sobre a sua gestão de tempo do que sobre a sua capacidade. Como que cultiva esse ambiente sem pressão? Cultivar um ambiente sem pressão, acredito que é um desafio, acho que quase impossível, porque a gente está sempre numa empresa, sempre numa competição de mercado. Dificilmente você não vai ter uma pressão de acionistas ou pressão mesmo sendo uma empresa bootstrap sem acionista, uma pressão dos sócios de conseguir sair da maré e conseguir ganhar mais mercado, ou se bloquear no mercado para novos entrantes, ou alongar o declínio. Eu acredito que pressão sempre vai existir, o que não impede de você criar uma cultura respeitosa, balanceada e tudo mais. Você não vai trabalhar numa empresa sem pressão. O ponto é lidar, gerenciar essa pressão. O próprio conceito de OKRs, ele já cria uma pressão ali, né? A teoria do invertido, né? Baixa nenhuma pressão e você tem zero motivação e a performance também cai. Muita pressão, você vai ter burnout, também não vai, a performance também cai. E o meio de pressão, que é um nível saudável de pressão, ele gera o ápice de resultado. Então eu acredito que tem que ter sim uma pressão. A pressão não pode ultrapassar o bom senso, o equilíbrio e os acordos. Então, por exemplo, você está se aproximando da Black Friday, uma empresa que está se estabelecendo, é claro que você vai ter uma pressão maior dos colaboradores, mas todo mundo ali está entendendo que é um momento para ter essa pressão. É um acordo feito. Você não pode ter pressão o tempo todo porque é a tua função. Aí está errado. Aí realmente você não é o natural da função. Uma coisa que eu defendo muito, até na mentoria que eu tenho de obsessão de resultados, que é o seguinte: a obsessão não é pelo trabalho e pelo esforço. A obsessão é pelos resultados. E isso é importantíssimo. Porque se você tentar botar numa obsessão de esforço, você não vai durar. Você não vai conseguir fazer isso de médio e longo prazo. Você vai estourar. É o carro que você acelerar ao máximo durante muito tempo, vai forçar o motor, vai fundir, acabou, perdeu a corrida. Então você tem que entender que o objetivo é em cima dos resultados. E a tua estratégia é o que vai fazer você criar um plano depois disso para você seguir aquele caminho que você definiu. E isso as pessoas não fazem, cara. A liderança não faz para ela, a liderança não faz para os colaboradores. Os colaboradores não fazem para a sua própria carreira e não fazem para os produtos que estão trabalhando. Ou seja, no fim das contas, a gente volta para a alegoria da caverna. Está todo mundo ali naquele mundo, naquela bolha, naquela zona de conforto, e ninguém está percebendo, conversando entre si, para ver que existe um mundo lá fora. E se alguém traz, às vezes nem é bem recebido. Por quê? Porque vai tirar ela da zona de conforto de novo, que é aquilo que eu falei de orientado à eficiência, orientado à eficácia.
Quando as pessoas elas entendem que o trabalho delas ela contribui para o todo, ela entende que o trabalho dela mexe no negócio, que o trabalho dela tem um impacto em cima do crescimento da empresa, cara, isso muda. Porque a obsessão dos resultados, ela entende que é uma motivação intrínseca. Não é mais aquela coisa de eu preciso fazer porque minha chefe pediu. Ela consegue se ver naquele lugar. Ela consegue se ver parte de um todo. Então é nesse momento que a gente tem que construir isso. É nesse momento que a gente cria a obsessão por resultado. E um ponto também que é importante é a obsessão por resultados não é sobre você ter algo. É sobre você ser assim. É sobre você acreditar que você é uma geradora, uma máquina de geração de resultados. E não quer dizer que essa máquina vai funcionar 100% de performance o tempo todo. Porque nem o nosso computador trabalha em 100% de performance. Então a gente tem que se entender que como seres humanos falhos, como seres humanos que às vezes são preguiçosos, que às vezes têm problema em casa, que às vezes têm síndrome do impostor, que às vezes ficam doentes, que querem talvez passar mais tempo com nossos filhos, nós podemos gerar resultados e se nós formos ambiciosos, nós podemos sim ter obsessão por resultados. No texto, e aí a gente está se caminhando aqui, no texto, um ótimo texto, por sinal das parabéns, verdade. No texto, você sugere que muitas empresas priorizem a gestão de tecnologia sobre a gestão de produto. Quais são os argumentos que você usaria para convencer a alta liderança sobre o valor estratégico da gestão de produto? Por quê? Não sei se você concorda, e aí é uma segunda pergunta que você pode responder. A perda da confiança das empresas no papel do Project Manager. Isso vem, né? A gente tem conversado bastante sobre isso. Como que faz esse convencimento para a alta liderança sobre o valor estratégico da gestão de produto em um momento em que o papel de Project Manager, a maioria das empresas não sabe o que a comunidade ainda não entendeu a diferença entre disciplina e papel, e a gente perdeu um pouco de confiança das empresas na gente. Como que equaliza tudo isso? Eu vejo que as empresas sempre vão buscar uma forma de conseguir ser mais eficiente. Por escala, por redução de custo, por aumento de EBITDA, isso sempre vai acontecer. Uma vez que você entende que você contratou muito, você está com times infláveis, você não tem percepção direta do quanto aquele time está gerando resultado, e você entende que o mercado fez uma mudança, gente, todo mundo nesse lugar pensaria a mesma coisa. Eu vou tornar minha máquina mais enxuta para poder sobreviver esse momento de incerteza. É um caminho natural. Algumas empresas que já têm uma segurança financeira mais estruturada e têm um apetite para risco, ela vai ter uma visão diferente. Eu vou investir mais agora, eu vou botar o pé no acelerador. É visível nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, as empresas que começaram a contratar mais que as outras para aproveitar esse momento de incerteza. É perceptível. A gente não precisa mencioná-las, mas a gente sabe quais são. Então, a gente vai ter esses perfis. Se a pessoa não tem uma cultura orientada a resultados, como é que ela vai descobrir qual é o ROI de uma Product Manager? Ela não vai. Então ela trata uma Product Manager como uma posição de tecnologia, como uma posição de orientadora de sprints, né? Uma orquestradora de dailies. E esse papel é um papel, na minha opinião, ultrapassado. Extremamente ultrapassado. Ainda mais com as tecnologias que nós temos hoje assistivas. Sinceramente, eu não vejo muita aplicação dessas pessoas hoje. Eu prefiro muito mais investir no time de tecnologia para eles ganhassem a maturidade em 6 meses, 9 meses, com boas culturas, boas rotinas de trabalho, boas métricas, do que ter uma pessoa só fazer isso. Então você começa a perceber que sim, essas product managers que moravam em delivery, que não falavam de métricas de resultado, que a métrica dela era o lead time, por exemplo, métricas de agilidade, métricas de eficiência, essas product managers foram claramente impactadas por essa mudança. Claramente. Então, assim, eu entendo o jogo. É doloroso? É doloroso. Nunca gostaria de ver nosso mercado em retração. Mas eu entendo o jogo. E eu acho que a gente tem que se colocar num lugar de alta liderança. Faz sentido se investir nessa mudança? Em alguns momentos eu acredito que sim, dependendo do seu apetite para risco. Mas isso gera também
uma oportunidade para as empresas, que é ressignificar o que é uma pessoa de produto no seu lugar. E essa pessoa de produto ressignificada, ela tem que saber as métricas do jogo, ela tem que garantir o ROI positivo. É muito importante isso, Jorge, porque eu dou palestra no Brasil todo, cara. E eu volto e meia faço uma pergunta nas palestras, que é assim, peço para todo mundo fechar os olhos. Eu falo assim, levanta a mão apenas quem souber as 3 principais métricas que você está gerenciando hoje no seu time. Chiode, nunca passa de 5 pessoas. Eu fiz uma vez, só levantou uma pessoa. De mais 60 pessoas, 80. Isso mostra que as pessoas de produto, me desculpa, não eram pessoas de produto. Elas podem se tornar, talvez em outras empresas, elas sejam. Mas naquele momento, naquele lugar, ela não é uma pessoa de produto. E é isso que a gente está começando a discutir. Isso para mim é um momento de maturidade, tá? Maturidade, às vezes, ela passa por um chacoalhar, assim, e vão cair peças. E essas pessoas vão se encontrar em projeto, vão se encontrar em agilidade, vão se encontrar em outras posições, ou vão se tornar pessoas de produtos ainda mais poderosas. Então, particularmente, embora muita gente ache que não é o melhor momento de produto, quanto a financeiro, mercado e vagas, eu entendo e concordo nesse viés. Para mim, no outro viés, a gente está atingindo o maior ponto de maturidade de gestão de produto que eu já vi na minha vida. Que é mais consciência sobre métrica, mais consciência sobre ROI, mais consciência sobre o seu papel na organização. E eu fico muito feliz, porque isso vai fazer as empresas perceberem o valor, e aí a crise diminuindo, como já está começando a fazer essa diminuição, as empresas vão fazer essas contratações com mais consciência, com mais visibilidade e previsibilidade do retorno que uma pessoa de produto causa. Ô B, ultimamente, e eu acho que foi depois que eu sentei na cadeira de gestão, como coordenador de produtos, que eu entendi um ponto que, se eu tivesse aprendido no início da minha carreira, com certeza hoje eu estaria em um nível profissional, hierárquico, dizendo, diferente. E eu tenho acostumado a falar, e vai muito de encontro com o que você tem falado muito nesse episódio sobre visibilidade e previsibilidade. A gente fala muito para as pessoas de produtos que o maior soft skill de uma pessoa de produto é a comunicação. A gente fala sobre comunicação e a gente não faz o duplo clique na comunicação para passar para essas pessoas que não é apenas abrir a boca ou escrever um e-mail ou uma mensagem no Slack. Comunicação, existe uma estratégia ali, né? Então, desde uma estratégia de conversa com o stakeholder, onde você não fala tudo, você vai falando algumas coisas e fazendo com que o stakeholder faça as perguntas que você quer que ele faça, para que você mostre um conhecimento, um poder sobre o seu produto, crie essa questão de consciência no stakeholder, ali essa confiança. E aí eu percebi, e aí conversando, você dá palestra não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e eu converso com alguns stakeholders nesses 5 anos, no PG, eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas nesses níveis, e todo mundo reclama sobre falta de visibilidade que os times de produto faz. E muitos falam assim, pô, Xode, eu tenho que descer, eu tenho que abrir o gira, porque eu não tô tendo visibilidade. Eu falo assim, então, calma, você não tem que abrir o gira. Primeiro, não abre o gira, pelo amor de Deus. Alta liderança abrindo o gira, meu Deus do céu. E aí, quando eu sentei na cadeira de coordenador, eu entendi uma formulazinha que eu, de forma bem humilde, passei para as POs que eu estava liderando e testei. E deu resultado onde eu estava. Que é, comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade, que resulta em confiança no seu trabalho. Porque você foi uma alta liderança nas empresas. Então, o que as pessoas de produtos não entendem, estão começando a entender, é que todo líder tem um líder. Né?
e as pessoas são cobradas. Então, muitas das vezes os top-downs, ou o microgerenciamento, entre aspas, é gerado pelas pessoas de produtos por não se comunicarem e não darem a visibilidade necessária. E aí o líder vai numa reunião e toma porrada, e é natural do ser humano. Ele toma porrada, ele vai devolver a porrada em alguém. E ele vai devolver de pessoas abaixo dele. Certo ou errado, a gente pode discutir que é errado. Deveria ter um equilíbrio emocional, tal, mas como que você vê essa parte da comunicação nas pessoas de produtos? Existe essa falta de entendimento mesmo que a comunicação é uma ferramenta estratégica para gerar visibilidade e ter a previsibilidade gerada para as camadas de liderança e que muitas das vezes o trabalho e a vida da pessoa de produto seria muito melhor, eu falo muito melhor, não muito mais fácil, muito melhor se ela entendesse essa fórmula, né? Porque muitas das vezes a pressão ela é gerada porque a pessoa de produto mostrou um roadmap no início do quê? E ela só vai falar do problema faltando 3 semanas para acabar o quarto, pô. É tipo, a gente vai entregar tal coisa. Aí toda reunião fala, e aí, como tá? Não, o time tá lá desenvolvendo, estamos no progresso, estamos voando. Aí chega, falta 3 semanas. Aí alguém pergunta, vamos entregar lá? Aí a pessoa de produto fala, ih, rapaz, você não sabe. O time pegou um negócio e deu erro. E a gente não vai conseguir entregar agora. Vai próximo quarto. Aí a pessoa, o stakeholder olha e fala assim, não, mas peraí. Eu já organizei o operacional, o atendimento já está treinado, o marketing já está com todas as campanhas feitas. Quando foi que deu esse problema? Ah, deu no mês passado. E por que você não avisou no mês passado? Ah, não, porque eu acreditei que o time conseguiria resolver. Isso é um cenário claro. Toda empresa, toda pessoa de produto já passou por isso. Como que a gente evangeliza as pessoas de produto que comunicação gera visibilidade, que gera previsibilidade, que tem aquela construção de confiança no trabalho dela? A confiança. Eu gosto muito dessa frase, inclusive eu vi o vídeo você também falando sobre essa frase, eu falei, nossa, que sabedoria ali, sonora e visual, né? Eu assisti. E eu concordo 100% com a frase, 100% com esse modelo de funil ali de trabalho, esse vortex que gera virtuoso quando a gente começa a trabalhar de forma intencional a comunicação. Um dos pontos de bloqueio é que a falta de comunicação impede o começo desse vortex. A falta de confiança, ela é talvez o primeiro gatilho, sabe? Se a tua liderança não cria um aspecto de confiança que você se sente confortável de comunicar problemas, comunicar riscos, você vai esconder isso e vai tentar garantir um mundo perfeito, porque você tem medo de mostrar sua vulnerabilidade. Aí entra num aspecto emocional ali gigantesco, demoraria dias pra gente discutir isso. O grande ponto aqui é exatamente também a intencionalidade da comunicação, que muita gente acredita que comunicar é só reportar. Então, assim, eu tenho que mostrar o dado, eu vou abrir o dashboard com a minha liderança. Não, a liderança, assim como ela não tem que abrir o giro, ela não tem que abrir um dashboard. Você tem que comunicar, você tem que ser intencional, você tem que ser estratégico, como você falou, comunicação como uma ferramenta estratégica. Isso, a grande maioria das pessoas não entendeu ainda. Elas fazem um trabalho ali de operação para o time, mas não sabem fazer um trabalho vertical para cima para conseguir lidar com a sua liderança e comunicar a sua liderança. Ela nem faz um mapeamento de stakeholders para saber quem é primário, secundário e terciário. Ela não faz um mapeamento de stakeholders para poder saber como cada um se comporta, um mapa de empatia, por exemplo, de cada liderança, para saber como é que ela vai conseguir checar em cada uma delas. Algumas são mais visuais, algumas são mais sinestésicas, algumas são mais auditivas. Você poderia ter que mandar um áudio, não sabe. E elas postam muito de comunicação difusa, ou seja, manda uma mensagem para todo mundo, o famoso spray and pray. Você atira para todo lado e vê se acontece. Ou seja, falta intencionalidade. Então a comunicação, eu concordo plenamente, ela é o item, inclusive o primeiro item que eu falo que é o mais importante para uma pessoa de produto. Só que ela acha que documentar é a única forma de comunicação, ou falar bem numa reunião. Não é. É você antecipar perguntas, antecipar objeções, é você analisar os riscos antes, saber como comunicá-los de uma forma que não desprestigie o seu trabalho e do seu time. Então,
eu gosto de dizer que para a pessoa de produto ela ser extraordinária, ela ser incrível, ela ser diferenciada da grande massa, é ela entender que ela precisa ter o perfil copy, que é alta comunicação, alta capacidade de observação e alta capacidade de planejamento. Se você conseguir garantir alta comunicação com tudo isso que a gente conversou, se você conseguir garantir alto nível de observação, trazendo oportunidades continuamente, falando com o usuário, falando com os stakeholders, observando o mercado, concorrência, para onde o dinheiro está indo, economic behavior economics e tal, e está vendo tendências, você vai ser uma AIS a nível de observação. E planejamento. Entender que se você só ficar executando a nível de projeto, você vai perder consistência, vai perder alavancas de crescimentos mais disruptivos que você poderia levar para o seu negócio. Então, cara, eu super concordo e eu acredito que se você tiver essas 3 habilidades e trabalhar todo dia pensando como você pode melhorar em cada uma delas, certeza que você vai conseguir mostrar valor na sua empresa e gerar valor realmente. Essa foi não só um episódio, mas uma aula com o Bernardo Deluna. Muito obrigado, B, pelo seu tempo, pela agenda e por estar aqui de volta no PG, e você vai voltar mais vezes, certo? É isso. Agora que você falou aqui, tá gravado, então não adianta agora não me chamar. E, cara, queria aproveitar para parabenizar você por todo esse trabalho que você está fazendo, essa forma de comunicação ininterrupta por tantos anos. Isso que é interessante, consistência. A gente sabe quantas pessoas iniciam coisas e param porque não conseguem manter consistência. E não só você tem conseguido manter consistência no seu trabalho, como você tem elevado ali o nível e a qualidade do trabalho por conta de tantas pessoas bacanas que eu gosto muito, que voltam e me aparecem nos seus programas. Fico sempre com uma pontinha de inveja, mas eu entendo que é super bom para todo mundo, então fico super feliz e orgulhoso do trabalho. Muito obrigado. Mais um corte que eu usarei em meu arquivo motivacional diário. Então, muito obrigado, Bernard. O Bernard volta mais vezes aqui no PG e em outras ocasiões também, hein? Quem sabe, um festival de produto, um meetup, por aí, quem sabe. Dito isto, você que ouviu até aqui, siga, se conecte com o Bernardo Deluna, tanto no LinkedIn como no Instagram. A gente vai deixar o link também aqui na descrição. E todos os links, todas as citações que ele falou, lá, livro, artigo, enfim, vai estar aqui na descrição. O Bernard vai mandar para nós aqui e a gente vai colocar aqui na descrição. Então, você que deu play, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, tchau, fui.